Então, a saudação que vem do coração é para todos os que estão nos acompanhando, recepcionando nessa conversa. Salve, comunidade! Salve, comunidade! Natália, que bacana, é muito acolhedor, né? O Matheus, ele fez das tripas coração para juntar todo mundo aí nesse auditório, botar esse telão, convocar, reorganizar, mudar a passagem, sumir com a reserva aérea, transformar em viagem de carro. Vocês não imaginam a aventura selvagem que foi nos botar nessa comunidade temporária. Eu estou vendo esses rostos lindos aí. Ó, vocês são muito corajosos. Se tiver chovendo aí, igual está chovendo aqui, eu quero saber como é que vocês vão remar a canoa. E olha que encontro mais bacana. O que parecia que ia nos deixar desolados, acabou criando essa situação maravilhosa da gente estar se escondendo da chuva debaixo da mesma marquise. Olha, que coisa boa, gente. Eu tenho dito, Natália, que a gente pode experimentar um tipo de afeto consciente de que nós temos uma tela entre nós, separando o contato das nossas peles. O Caetano Veloso tem aquela música dele, Os Anjos Tronchos, lá do Vale do Silício, que inventaram a tela azul para isolar a nossa pele do mundo. Essa pele do mundo é uma poética sobre essa experiência que nós estamos tendo agora, né? Se a gente tiver consciência de que nós estamos sendo, digamos, exigidos a mediar nossa relação com essas tecnologias, se a gente tiver consciência disso, a gente sabe que tem uma tela entre nós. Mas isso não impede os afetos. Eu queria cumprimentar, abraçar todo mundo, então, aí, debaixo dessa cobertura, protegidos da chuva. É claro que ia ser maravilhoso fazer isso no espaço público, em aberto. E quando a gente tem essas oportunidades de fazer os nossos encontros em espaço público, debaixo das árvores, em espaços de circulação aberta, é tão maravilhoso porque parece mesmo um piquenique, né? Um encontro piquenique. Nesse caso nosso agora, a gente podia, estava comentando com a Natália, a gente podia fazer o seguinte, nós vamos fazer como se fosse uma conversa, em que vocês vão estar dentro da conversa, não assistindo. E nós vamos ver se a gente consegue fazer isso. Isso é um laboratório que eu ando desenvolvendo, que eu chamo ele de comunidade temporária, ou então uma comunidade livre temporária. Durante alguns minutos, a gente vai pensar, escolher os assuntos que a gente quer compartilhar, de livre e espontânea vontade. Eu estou muito agradecido com essa apresentação que foi feita. Quero agradecer mais uma vez o Matheus pela paciência dele. Ele tem uma paciência incomum. E ele persiste, batalha, e se der tudo errado, ele fala, não, vamos ver como é que faz. Foi muita generosidade dele criar essa situação de última hora, de me deixar ir ali na Academia Brasileira de Letras, resolver uma questão histórica, e depois fazer um encontro com vocês nesse telão. Vamos, acho que vai dar certo, né, Natália? Sério. Você falou de corpo, território, e com isso você evoca uma relação profunda com a questão da identidade. E gostei muito disso, de você trazer esse tema, corpo, território. As mulheres indígenas, nos últimos 5 anos, têm feito uma marcha sobre Brasília. O nome é Nosso Corpo, Nosso Território. Elas carregam faixas com esse lema, e esse movimento das mulheres indígenas, ele já se junta com outros movimentos sociais, com mulheres de outras
de outros lugares da nossa sociedade. Essa sociedade brasileira, que é tão segregadora e segregada, quer dizer, nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade colonial. A gente não pode esquecer disso. Nós somos colonizados e isso impregnou a nossa maneira de relacionamento em sociedade. A gente não tem aquela coisa das castas lá na Índia, vamos dizer que porque a Índia é mais antiga, né? Eles tiveram 4.000 anos, 5.000 anos para poder criar aquela clivagem, onde tem os Dalits, depois aí tem os outros, e os outros, e os outros, até aqueles intocáveis que ficam num lugar desprezado da sociedade e os que têm tudo, né? Eu não estou criticando a Índia, só estou distinguindo um tipo de sociedade milenar que mantém estruturas terríveis de controle social, que não permite nenhuma ascensão, deslocamento. Quando a gente olha para o continente americano, aqui no Brasil, na América Latina, os povos originários ficaram segregados dentro de seus próprios territórios, uma espécie de exílio doméstico. Acho que eu acabei de inventar essa gracinha, exílio doméstico. E a experiência de confinados também já aconteceu em outros países, né? A África do Sul tinha lugares de segregação que eram chamados de Bantustão. Ora, esses modos de governar, de controlar, ele já foi enunciado, já foi denunciado, né? E vigiar, controlar, punir, dirigir é o aparato de governança global. Isso aí não é uma novidade. Nós precisamos tomar isso como uma realidade complexa e interagir dentro dela com sabedoria. Se uma pessoa da minha, digamos, constelação de seres invisíveis, de uma hora para outra, ganha visibilidade, se torna alguém que pode ser apropriado simbolicamente por esse mundo das representações como aquele que vai representar alguma singularidade, essa coisa Tolkien, né, que você mencionou, que você põe uma mulher como CEO da Avon, sei lá, da fábrica de automóveis ou da fábrica de armas. Seria mais legal botar uma mulher como CEO da indústria armamentista global, para mostrar que o mundo armamentista também é inclusivo. Ele inclui as mulheres na predação do planeta. Então, assim, as mulheres foram as primeiras vítimas dessa insinuante maneira de pôr símbolos ao invés de assegurar igualdade, né? O Pepe Mujica, o nosso querido Pepe, ele diz que o mundo não quer cidadãos. Quer dizer, ele não quer pessoas conscientes de território, de corpo, de nada. Ele quer consumidores. Então, nós estamos marchando para uma humanidade consumidora, inclusive consumidora de coisas totalmente desnecessárias. Vão consumir, por exemplo, entretenimento. Vai chegar um tempo em que programas como esse que nós estamos fazendo agora aqui, eles vão ser veiculados aos milhares, em todas as línguas, em todos os lugares do mundo, para que essas pessoas fiquem em algum lugar dando audiência para o papo furado. Enquanto isso, vai ter algum maluco substituindo a mão de obra do trabalho por drones, por máquinas. Nos bastidores, eu comentei com você que a guerra no mundo, que nunca cessa, descobriu um jeito agora também de substituir a presença do corpo humano por um drone. Muito provavelmente isso vai desempregar milhões e milhões de pessoas que nunca deveriam estar fazendo guerra. Agora, por desemprego, eles não farão guerra, mas a guerra vai ser muito mais fulminante, porque ela vai ser feita por máquinas, por robô, né? Então, assim,
Parece aquelas coisas do Flash Gordon, né? Ou então aquela outra mais esquisita ainda, aquele Futurama, aquele mundo do futuro, que andava aqueles caras nos skates voadores. É nisso, inclusive, que se inspiraram para fazer esse metrô que empestiam as nossas cidades. Natália, as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, elas não nos dão tempo para criar um roteiro. Que bom que você se dispôs a enfrentar essas situações imprevisíveis com essa disposição de fazer o melhor com o que está à sua frente a cada momento. Eu acho que podia ser uma guia para orientar, inclusive, a sua apreciação dessas questões que parecem paradoxais, né? Tipo, o que eu vou fazer naquele lugar se aquele lugar é visto como um lugar de perda de qualidade, da sensibilidade, tudo, é uma coisa da mesmice. Ora, mas o mundo é feito de coisas da mesmice. Uma delas, a mais efetiva e permanente, é a mercadoria. O mundo é feito de mercadoria. Durante muito tempo, houve uma clara distinção entre o que era uma pessoa e o que era um produto. Nós chegamos no século XXI com as pessoas sendo tratadas como se fosse mercadoria, inclusive como mercadoria, às vezes, de contrabando. Nós estamos passando por situações de perda da qualidade da vida no planeta que nos põe diante disso que eles estão chamando de sexta extinção em massa. Ora, eu não quero ser o profeta do apocalipse, né? Mas, como diria Raul Seixas, deixa que eu chuto. Natália, obrigado de lembrar do futuro ancestral, ideias para adiar o fim do mundo, que são alguns dos 3 títulos que eu publiquei nos últimos 5 anos. E o primeiro foi Ideias para adiar o fim do mundo, depois A Vida Não é Útil. E esses 3 livrinhos, Natália, eles são percebidos como um ensaio. Você poderia considerar que é um ensaio. Só que ele está em 3 volumes. É um ensaio sobre o abismo que foi instituído entre o corpo dos sapiens, o ser humano, e o resto da vida no planeta. E eu mencionei para você que esse especismo do humano, ele está comendo a Terra, ele está devorando o mundo ao nosso redor. É por isso que a questão ambiental globalmente ganhou uma relevância de pautar a economia e, de certa maneira, também definir conflitos violentos, guerras e tudo. E a gente não precisa tirar as crianças da sala, Natália, para poder falar sobre o apodrecimento do mundo. Senão a gente vai ficar contando história para boi dormir e a gente não precisa fazer isso. Não tem essa de, eu não gosto, eu não penso, eu não acho isso. Nós estamos sendo dragados por um complexo de crise ecológica, ética e de paradigma. Não adianta a gente querer passar o pano. Nós vamos ter... Brinquei com aquela frase do Raul Seixas, dizendo, como diz o Raul Seixas, mas é claro que eu não vou levar a nossa conversa ao termo só fazendo piada. É que é para a gente não ficar também triste, moribundo. Está todo mundo debaixo de chuva, raios e trovões. Você me disse que quando a gente abriu a minha fala aí, deu um estrondo, né? Se alguém tiver aí que for de candomblé, vai falar que, entendeu? É que chegou mesmo o orixá. Então, o pau quebra, não adianta despistar. O mundo está cada vez mais complexo. A gente não pode questionar o mundo com uma visão idealizada de nós mesmos, tipo essencialista. Não, eu sou um indígena Krenak, eu deveria me pôr no meu lugar, ficar lá no Rio Doce, naquele lugar que a mineração devastou a bacia do nosso rio,
um rio que a gente chama de Uatu. O Atu é o nosso rio. A gente canta para ele. Ô Atu miaré, ô Atu miaré, ô Atu boquinha uito, ô burum amangutra ré, rei, 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 rei. Então, eu podia esconder essa pessoa na beira do rio com a vara de pescar. Mas essa pessoa pegou um microfone, tomou uma ideia, tomou uma decisão, e agora ele vai cantar o Atu Miaré lá na Academia Brasileira de Letras para ensinar a língua aos acadêmicos, porque eles só falam português. Eles acham que o Brasil é um país português. O Brasil não é um país português. O Brasil é um país colonizado por gente de vários lugares do mundo e que adotou a língua portuguesa como língua nacional. Assim como as colônias britânicas têm o inglês. A Índia, até outro dia, ou talvez você chega na Índia agora, você tem que fazer um discurso em inglês. Os grandes pensadores indianos, inclusive aqueles que já receberam o Nobel porque falavam inglês. Se ele continuasse falando Yiddish, se ele continuasse falando alguma língua minoritária, ele não ia conseguir, ele não ia conseguir chegar a esse lugar. Ele não ia conseguir chegar ao Nobel, ele não ia para um laboratório na Europa ou na Inglaterra. A gente tem que parar de ser purista, ficar falando, não, os indígenas não têm que ir nisso, não. Os indígenas têm que ficar como uma referência para a própria construção da identidade brasileira. Esse papo é o papo indigenista. Ele durou até a década de 70, 80. Em 88, eu fiz um gesto essencial, que foi inscrever o artigo 231 na nossa Constituição, é do direito dos indígenas. Quer dizer, eu sempre me meti em confusões. Aquela imagem do Ailton Krenak pintando o rosto de preto quando jovem é uma amostra grátis do sujeito coletivo que eu me constituo. Eu não sou uma pessoa que está querendo um privilégio. Eu não preciso de um privilégio em lugar nenhum. Eu podia, numa boa, estar deitado numa rede na beira do rio, fazendo como... repetindo aquele sentido que tem na música do Caetano, Copacabana, Copacabana, né? Um nativo levanta o braço, estende a mão e pega um caju. É o paraíso. Eu posso inventar um paraíso desses, mas o pau está quebrando ao meu redor e seria cretino eu arrumar um lugar de privilégio enquanto todo mundo ao meu redor está virando refugiado. Outro dia eu falei que nós vamos acabar todos virando refugiados na Terra. Não vai ter um refugiado do Afeganistão, um refugiado do povo Uaral, da Venezuela, que entrou lá por cima, veio descendo e está cheio de família Uaral perdida pelas cidades do Brasil, sendo tratado como se fossem invasores. Não, eles são indígenas da Venezuela que tiveram que migrar para cá, para o Brasil. E a gente precisa acolher eles onde eles estiverem, porque mundo, vasto mundo. Nós estamos num encontro de poesia, Natália. Mundo, vasto mundo. Mas vasto é o meu coração. Não é isso? Eu acho que é o Manuel Bandeira, ou então é o meu querido Carlos Drummond de Andrade. Quem tiver aí e souber, pode dizer para mim se eu citei o autor errado. Parece o Drummond. É Drummond. Se uma semana sem Raimundo seria uma língua, seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. É Drummond. Eu cometi um grave erro, atribuir a um outro poeta que nós amamos muito, o Manuel Bandeira, esse poema que é do querido Carlos Drummond de Andrade, que eu vivo dizendo que é o meu escudo invisível, que quando eu estou diante de uma coisa muito estranha, que eu não sei o que fazer, eu invoco, nem que citando errado, um poema do Drummond.
E mundo, vasto mundo. E nós estamos num encontro de poesia, num encontro que reúne quase que a gente podia dizer que a militância, né, da poesia, fora desses eixos tipo hegemônicos. Não vou citar nenhuma festa literária que se contrapõe a essa experiência quase comunitária de promover aí em Mogi das Cruzes um evento literário, poético, que tem sarau, que tem convite para diferentes pessoas que nem publicam pelas grandes editoras, e mostrar seus trabalhos, seus poemas, sei lá, seus artigos, suas artes, suas manhas. Então, eu quero saudar todo esse pessoal que fez durante a história desse encontro, que ele é um encontro que é na bacia do Tietê, no Alto Tietê, e ele tem o objetivo de fazer isso mesmo, de ressaltar a diversidade, de mostrar gente que não aparece, digamos assim, nas grandes festas literárias, mas que fazem a literatura, que faz poesia. Você não precisa publicar livros. Hoje mesmo eu estava dizendo para um jovem que estava me perguntando sobre essa coisa do letramento, do livro e tudo. Eu falei, olha, a literatura não é uma exclusividade de quem escreve. A literatura é uma espécie assim de dom, né? Uma maravilha de todo mundo que sente. Todo mundo que sente faz literatura. A oralidade, ela é mais extensa do que a maior biblioteca de Alexandria. A oralidade, gente, tem a história da humanidade. Se a gente pode contar que nós temos uma história de 10 mil anos, dos Sapiens, há 10 mil anos, essa gente conta história, tem memória, e nunca publicaram nada nos últimos 8 mil anos. Quer dizer, a não ser aquelas tabuinhas lá do Mediterrâneo, aquelas tabuinhas do Mar Morto. Eu gosto muito de um amigo que compartilha comigo a condição de... Atualmente ele está dirigindo a Academia Mineira de Letras. Ele é um professor de línguas antigas, de grego, e ele é professor de Arcade, ele é professor daquelas línguas que dizem que Jesus e os colegas dele falavam quando andaram pela Palestina. Aliás, a Palestina está ficando muito esquisita, né? Cada vez mais sem Jesus. Então, parece aquela história do México, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Palestina, pobre Palestina, tão perto de Israel e tão longe de Deus. Então é isso. Viva o povo da Palestina. E, Natália, a história do mundo é a história contada pelos corpos de pessoas que antecederam a isso que a gente chama de letra, pelo menos em alguns 1000 anos. A universalização dessa coisa escrita, ela data do século XVII, XVIII. Você tinha famílias nobres na Europa que quem sabia ler e escrever eram os príncipes. Aliás, teve muito rei que não escrevia nada. Ele precisava de um escriba e precisava de alguém para ler e explicar para ele o que estava acontecendo. Aliás, teve muitos reis que eu nem sei porque que eram reis, porque eles eram realmente trolhas. Eles eram trolhados, né? Então a gente não pode ficar com essa bobagem achando que a história é uma coisa edificante, que atrás da gente tem um longo futuro. Parece coisa do Milor Fernandes. O Milor falava que o Brasil tinha um passado imenso pela frente. Eu sou de Milor. É bom, a inquietação faz a gente procurar resposta para as coisas que ainda são
invisíveis ou até impossíveis de serem lidas, de serem compartilhadas com alguém mais além das nossas próprias inculcações, né? Natália, eu já estou assim numa idade que não teria sentido eu ficar com inseguranças, tipo onde vou, o que eu posso fazer. Eu sou de uma geração de pessoas que já experimentou períodos da história recente do nosso país, e que aqueles que conseguiram ficar vivos, meus contemporâneos, eles sabem de que matéria é feita os homens e mulheres que se fazem respeitar no meio de uma sociedade tão discricionária quanto a sociedade brasileira. Então, a gente não pode despistar isso como se a gente estivesse num encontro casual para falar sobre as coisas que nos incomodam, né? Não me incomoda nada, a não ser a miséria e a segregação ampla, geral e irrestrita, que permite que as polícias atirem no menino preto que está correndo numa calçada e depois digam que pensaram que o guarda-chuva dele era um fuzil. Olha, meninos geralmente não carregam um fuzil, a não ser que eles já tenham sido transformados em soldado do tráfico. Então, tem alguma coisa fora da ordem mundial, né? Se você tem uma sociedade cretina que mata e discrimina pessoas por pobreza, por cor, por sexo, de vez em quando a gente tem um escândalo de violência contra pessoas dessas minorias. A gente precisava tratar a questão das minorias com um pouco mais de cerimônia, com respeito. A gente não pode tratar a questão das minorias como um defeito social. Elas são produto da luta de classes, né? A luta de classes não saiu da moda, ela só saiu do noticiário. É igual algumas cirolas antigas. Elas saíram do noticiário, mas continuam sendo usadas. Agora vamos entrar na parte de roupas íntimas. Bom dia. Esse é o programa de Índio, na sua Rádio Universidade de São Paulo, 93.7. Isso é só uma dica, Natália, para você falar do programa de rádio. Vai nessa, tchau. Eu vou parar o programa que eu estou fazendo para eu ir agora para lá? Não posso. Está chovendo muito aqui, parece que caiu um pedaço da parede. Gente, vocês sabem onde eu estou? Eu estou em São Sebastião, naquele lugar que caiu um pedaço da Mata Atlântica em cima da cidade e das vilas e das casas. Agora está chovendo do mesmo jeito aqui. Tem trovão, tem raios e relâmpagos. Está parecendo um encontro de avatares. Natália e Krenak. E é isso que somos também, né, de alguma maneira. Lá no Camarim, o senhor Ailton estava falando sobre um programa de rádio que ele fazia, e me parece que o senhor está com vontade de falar sobre ele, né? Porque não sou eu que tenho que falar sobre ele. Fala sobre o programa, senhor Ailton. Eu estava achando tão legal essa nossa conversa, se você me entrevistando e eu respondendo. Natália, a gente pode falar de outros assuntos para aproveitar o tempo, senão fica muito pautado na minha própria, digamos, vaidade pessoal. E sobre poesia que você mencionou, foi tão legal você falar da coisa da poesia. A poesia ela consegue atravessar o quintal do Manuel de Barros e chegar em mim. E o Manuel de Barros, ele é a pessoa que mostra para a gente a inutilidade de qualquer coisa que nós fazemos, de qualquer artefato que a gente faz. Ele diz que ele tem vocação para folha, vocação para graveto, e que ele tem uma certa inveja da formiga. Ele tem uma boa inveja da formiga. Quer dizer, quem dera que a gente pudesse
ter essa poética experiência da vida, que não se limita a fazer versinhos, mas que inclui fazer escolhas na vida. Manuel de Barros fez uma escolha na vida que dificilmente vai ser percebida no tempo presente com a relevância que ele tem. Ele é um gigante, só que ele é um gigante que cabe no quintal, numa lata de sardinha, numa esparrela de pegar passarinho. Manuel de Barros, eu vou dizer que ele é o santo do dia. Fernanda Moretti, que fez a pergunta. Sim. Fernanda, você está certa em apontar essa contradição que recai sobre quem tem que fazer escolhas e quando ele se trata de pôr a poesia no centro da sua experiência de vida, ela atravessa também desertos. Ela atravessa esse lugar que a gente critica, com razão, esse mundo capitalista, essa experiência que transforma humanos em mercadoria, mas ela é feita de coisas humanas. E a gente podia considerar o seguinte, que tudo que é humano nos diz respeito, senão a gente vai ficar com nojo de uma parte do que é humano e escolher uma limpinha para a gente se aproximar dela. Eu acho que descobriram uma nova fobia que o padre Lancelotti divulgou, parece até uma pequena cartilha para falar dessa fobia, que é, acho que aporofobia. Aporofobia. Hã? Aporofobia. Então, olha que coisa horrorosa. Nós chegamos ao ponto de começar a desenvolver uma espécie assim de repulsa a outra pessoa porque ele é pobre, né? Então fica parecendo aquele personagem do Justo Veríssimo, da escola do professor Raimundo e tal, que ele chegava e falava: o pobre que se exploda. Então, o cara falava isso num canal aberto de televisão, milhões de brasileiros vendo aquele besterol, uma crítica terrível à desigualdade, só que aquilo era integrado como humor. Quer dizer, a gente faz humor com a nossa desgraça e, de vez em quando, ficamos envergonhados de nós mesmos, com as desigualdades que a gente produz. Essas desigualdades não desceram do céu feito um raio, um trovão ou uma chuva. Eles foram produzidos socialmente nos últimos, 200, 300 anos. E a diferença de classes no mundo inteiro é uma desgraça. É por isso que tem 800 mil refugiados, 800 milhões de refugiados, quase 1 bilhão. O Papa está intercedendo por pessoas que estão impedidas de descer de um navio, uma espécie de navio-hotel, onde eles ficam lá esperando cesta básica. Nós estamos convivendo com isso. A gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa longe daqui. E que os nossos problemas são problemas tipo assim, fazer concessão a esse mundo da mercadoria. Ora, a gente começou essa conversa, parece inocente o percurso dela, falando da minha possibilidade de estar na Academia Brasileira de Letras com essa situação de singularidade de um indígena que nunca pisou lá. Mas eu também falei com a Natália que a primeira mulher só entrou na Academia Brasileira de Letras em 87. Quer dizer, durante muito tempo aquela academia era a Academia de Homens das Letras. Então a gente ia falar que a Raquel de Queiroz não podia ir lá, não. Aquilo era um lugar de homem, um lugar de um monte de macho. Não vai, não. Ora, eu vou dizer que a academia, então, é um lugar onde os indígenas não podem ir. Logo eu vou dizer isso, né? Lá o indígena pode ir, a Conceição Evaristo pode ir, entendeu? Os ciganos podem ir, o Nego Bispo pode ir, o Manuel de Barros pode ir, Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Tchu, tchu, tchuru, tchururu, tu, tchuru, 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 tchuru. Eu preciso responder a sua pergunta. E antes de responder essa pergunta, eu estava querendo que a gente perguntasse à audiência, aos nossos colegas que estão nesse auditório bonito, se eles experimentaram alguma coisa afetiva nesse encontro nosso. Se rolou algum afeto ou se a gente ficou no maior papo furado aqui. Uhul! Viva, pessoal! Para vocês estarem todas lindinhas e lindinhos aí. Ô, Matheus, parabéns. Beijo para todo mundo. É disso que se faz os sonhos. Os sonhos se faz da gente resolver, rolar pedra morro acima, a pedra volta, a gente rola de novo, a pedra volta, a gente rola de novo. Isso é poesia. Então, viva essa poética de existir. Gratidão, pessoal. Natália, querida, você já terminou meu tempo de comentários aqui ou você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, espero que o senhor responder sobre a propriedade dos rios de mergulharem em si, e aí, depois que o senhor responder essa pergunta de Márcia, aí o senhor pode encaminhar uma fala final antes da gente encerrar. Obrigado. Olha, a poética do rio mergulhar em si, ela foi uma experiência vivida por milhares de famílias que habitam a bacia do Rio Doce, na região leste de Minas Gerais, e que foi devastada por bilhões de toneladas de lama podre, cheia de veneno, que a Vale do Rio Doce, a São Marco e uma transnacional chamada BHP Billington, que tem sede em Londres, na Austrália. Esses caras que furam o mundo e correm para suas metrópoles para despistar. Nós entramos com ação contra essas corporações, uma corte na Inglaterra admitiu, e os Krenak acusam esses caras de ter matado o rio. Eu, que não sou tão dramático, digo que o rio mergulhou em si. Ele não aguentou o bullying dos humanos. Os humanos estão ficando muito porcalhões, né? Além de jogar lixo e tudo, jogam veneno numa bacia hidrográfica de 600 quilômetros e deixa 200 mil pessoas sem acesso à água. Quer dizer, nós estamos virando refugiados dentro do nosso próprio território, Natália. Essa que é a questão cretina, né? E o rio mergulhar em si é uma maneira que um menino que nasceu na beira do rio arrumou para falar do seu avô em coma. O rio está em coma. Ele não está morto. Ele está em coma. Feito aquele avô querido, que todo mundo fica lá levando um chazinho, rezando, fazendo qualquer outra mística, para que ele saia daquela situação terrível, que é a coma ou coma. O Rio Doce, ele é um rio muito antigo. Ele mergulhou no lençol freático e deixou os patetas sem água na superfície. É mais ou menos o que a Terra vai fazer com o resto de todos nós. O Nego Bispo acabou de publicar um livro que é A Terra Dá, a Terra Quer. Quer dizer, ela come. A Terra dá, a Terra come. O título do livro do Nego Bispo é A Terra Dá, a Terra Quer. Ela doa e quer receber, reciprocidade. Se o humano não aprender reciprocidade, ele vai virar adubo, e um adubo de má qualidade para o corpo da Terra. Aí, para encerrar, a gente fala, boa noite.